Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Mea ye pingo uroa monaru prina ye pin krenoa mono imagi ke mea ye ke karu ka koyoa mono ya imagi ke ba mea mare ke jaga me pin ku ni go tani mare ko ya bere toi prine ki bere ka ko mo ku be ika ben ma mea kunika ben ya Ma, Tania. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos o papo com o Zé de hoje com o cacique Raoni, que foi um dos alvos, né, do ex-capitão, no discurso dele lá, ridículo, na ONU, na Assembleia Geral da ONU. O líder Caipó conhece muito bem Jair Bolsonaro e sabe o que há por trás desses ataques. E o vídeo foi postado hoje pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo. É a nossa homenagem ao cacique Raoni, que está recebendo solidariedade de todas as partes do mundo por esse recado maldoso, né, do ex-capitão, dizendo: acabou, Raoni, acabou. Foi um espetáculo dantesco, né? Os bolsominions estão vibrando, achando que foi um marco, tipo Marco Feliciano, mas quem tem um pouco de discernimento, que acompanha com calma, com tranquilidade, chega à conclusão que foi um baita no vexame e uma vergonha internacional. Foi realmente pior que o 7-1. Esse vai ser o grande assunto do programa de hoje. E, como sempre, a gente manda um abraço para o pessoal da TV Quirimurê, lá de Salvador, da Rede da Cidadania, pessoal da TV Comunitária Cidade Livre de Brasília, TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio, Canal 6, pessoal de Pernambuco, TV Capibaribe, Canal 7 da NET, e pessoal de Maceió, que acompanha pelo Canal 12 da NET, tá? Você pode participar, como sempre, 11992... 030506. A gente vai falar muito hoje desse acontecimento lá na ONU. Ele deixou claro para o mundo o alinhamento dele com a extrema-direita, com a ultradireita, o gosto dele pela ditadura militar que tivemos aqui durante 20 anos e o desprezo pelos povos indígenas. Na verdade, o que ele disse não foi nenhuma surpresa. Havia uma expectativa que ele talvez maneirasse um pouco, mas ele é isso aí, estado puro, uma besta quadrada em estado puro. Nós separamos aqui alguns textos, separamos algumas frases de companheiros nossos, por exemplo, do querido Jamil Chad, que acompanha há muito tempo, né, a ONU, Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, tudo que acontece na Europa, nos Estados Unidos. Ele é um repórter muito tarimbado. Ele disse que durante a fala ele recebeu uma série de mensagens das pessoas, diplomatas de outros países, observadores de outros países, tentando se comunicar com ele. Ele foi bombardeado por mensagens e ele diz o seguinte, conclusão que ele chegou depois de conversar com vários desses após o discurso infeliz do ex-capitão. O que a ONU esperava era um sinal de que o país, que era o Brasil, estava pronto a fazer parte do esforço internacional para lidar com desafios globais. Mas ele preferiu falar em soberania, em pátria, em arrasar com o socialismo, em médico cubano, desviou, ele repetiu o argumento sem base na realidade,
que a chegada dele ao poder, vejam só, salvou o Brasil do socialismo. Só um idiota de plantão pode acreditar nisso. Ele dirigiu ataques a Cuba, Venezuela, ao presidente francês, às terras pertencentes aos indígenas, ou seja, foi um baita fiasco. Falamos aqui do Jamil Chad, vamos falar do Kennedy Alencar. Kennedy Alencar considerou o discurso de Bolsonaro falso e acha que será ruim para a imagem internacional do Brasil. Para o Kennedy, o discurso foi desastroso, e foi mesmo. Kennedy Alencar deu destaque à questão ambiental. Diz que Bolsonaro insistiu em negar a realidade que os dados mostram e que o mundo inteiro conhece. Cresceram o desmatamento e as queimadas na Amazônia no primeiro ano da administração do ex-capitão. Antes do primeiro ano. Era no primeiro ano, mas menos de 10 meses. O Sakamoto também analisou o discurso do Bolsonaro, do ex-capitão, na ONU. Para o Sakamoto, o ex-capitão nem tentou parecer palatável à comunidade internacional de países. Fez uma intervenção profundamente ideológica, como se ainda fosse vigente a Guerra Fria. Bateu no socialismo, criticou desafetos globais, atacou a mídia e negou responsabilidade, vejam o que é a natureza, no aumento do desmatamento na Amazônia. Sakamoto resumiu dizendo que esta terça foi um marco para o fim de uma antiga imagem externa brasileira, com características que passavam pelo equilíbrio e pelo diálogo. Diz o Sakamoto em relação ao Bolsonaro. Ele queimou pontes e ainda isolou mais ainda o Brasil. No final do discurso, ele recebeu aplausos protocolares, não foi uma coisa furreca, medíocre. Eu estava vendo até um vídeo agora da presidenta Dilma, que abriu também, como dos outros presidentes, a Assembleia Geral da ONU. Ela foi interrompida várias vezes durante o seu discurso. Bolsonaro que virava para cá, virava para lá, ele não sabe ler. Um discurso sem pé nem cabeça, completamente descosturado. Recebeu palminhas no final protocolares, né? Ou seja, foi um baita no vexame. A imprensa internacional reagiu com críticas ao discurso do ex-capitão. James Gibney, colunista de relações internacionais da Bloomberg, acusou Bolsonaro de mentiu mesmo, sobre a preservação da Amazônia. O jornalista Tom Phillips, correspondente do The Guardian, o jornal de Londres, da Inglaterra, garantiu que a fala do presidente é calamitosa para a imagem do Brasil no mundo. As agências de notícias também caíram em cima, sites do mundo inteiro, tá? Vamos lá. Eu separei aqui também, deixa eu ver onde eu tenho aqui que eu separei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tenho aqui ainda. Isso aqui é bom. Aos Fatos, é um site que checa discursos, falas de autoridades. Dos 11 pontos checados pelo Aos Fatos, @Aos Fatos tudo junto, no discurso do presidente Bolsonaro, apenas 2 pontos são verdadeiros. Que 90% dos médicos cubanos deixaram o Brasil, deixaram mesmo, foram embora, deram uma banana para o presidente, e que uma parte dos 4 milhões de venezuelanos que fugiram do país vieram ao Brasil. Uma parte. O resto é falso, insustentável ou inconsistente, tá? Líderes indígenas indignados, ouvidos pela BBC Brasil, criticaram duramente o discurso do ex-capitão na ONU. Lamentável, ofensivo, racista, paranoico, foram alguns dos adjetivos ou palavras usadas para definir a fala do ex-capitão. Os líderes que falaram à BBC fazem parte de 4 organizações: Associação do Território Indígena do Xingu, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Associação Floresta Protegida e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Todos foram unânimes ao defender o cacique Raoni, que nós mostramos aí e ouvimos no início do programa, e criticaram a índia Izani Kalapalo, que foi a Nova York a convite de Bolsonaro. Aliás, ontem teve uma cena ridícula, que ontem à noite colocaram nas redes sociais.
Ele colocou um colar indígena e saiu do hotel abraçado com a Índia, para dizer que é amigo dos... Como ele fazia com Hélio Negão, para dizer que era amigo dos pretos, dos negros no Brasil. E não deu para sair reto, a imprensa atrás dele, ele marchando, sabe? Cena ridícula, marketing total. A deputada distrital lá de Brasília, do Distrito Federal, Arlete Sampaio, do PT, resumiu em uma arte muito interessante o discurso bizarro do ex-capitão na ONU. Ele propôs 10 opções, na verdade achamos que foi 11. Saudou a ditadura militar. Atacou Cuba e o programa Mais Médicos. Atacou a França e a Alemanha. Atacou o cacique Raoni, a imprensa nacional e internacional. Espalhou fake news, mentiu pra burro. Mentiu sobre a Amazônia. E como mentiu? Usou teorias conspiratórias. Foi a maior vergonha desde o 7-1. Tá? Foi legal esse resumo. Vamos dar voz ao nosso pessoal. O pessoal está inquieto aqui também, querendo participar, porque muita gente tomou conhecimento, ouviu ao vivo, ou ficou sabendo e quer se manifestar. Vamos lá. Daniel do Imbu, que discurso ridículo do Bozo, só mentiras, uma vergonha para o Brasil. Fora Bozo, quem mandou matar a Marielle, o Anderson? Lula livre. Tá difícil, hein, mas vamos derrotar o fascista. Marquinhos de Mogi. A Mônica de Salvador. Bolsonaro na ONU foi a cara do fascismo. Zé, boa noite. Vergonha pouco para definir a fala deste doente que representa o Brasil. O Rogério Ortiz. Tempos difíceis, de Mairiporã. A Marília de Santo André. Bom retorno. Já retornei. Estamos agora ao vivo, participando, conversando com vocês. Que vexame mundial, é? Hein? É verdade, que vexame mundial. Falar um pouco de cinema e falar de um grande diretor. Aliás, tem um filme dele em cartaz ainda, fui ver antes da viagem, que é o Dor e Glória, com Antônio Bandeiras e a Penélope Cruz, último filme dele. Estou falando do Pedro Almodóvar, que completa 70 anos. Ganhou várias vezes Oscar. Ele foi, olha, é um diretor de se tirar o chapéu. Os filmes dele são muito bons. Eu sou um daqueles que sou fã do Pedro Almodóvar. Ele tem o Atami, A Pele que Habito. Olha, ele ganhou 2 vezes o Oscar e foi 3 vezes premiado em Cannes. E esse filme dele aqui, o Dor e Glória, é muito legal. Se você tiver algum tempo, vá assistir, que vale a pena. Como deve assistir também o Bacurau, que eu vi, e é de se tirar o chapéu. Eu fiquei tão impressionado com o Bacurau que comecei a ler mais sobre o filme e vou ver de novo para entrar melhor, com a cabeça mais feita em algumas cenas, porque o filme é violento e excepcional. Vamos lá. A família da Agatha Félix recusou a ajuda financeira oferecida pelo governo do Witzel, né? O genocida Witzel, que a família considera o governo do Estado responsável pelo assassinato da menina de 8 anos. A informação da jornalista Mônica Bergamo foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo. De acordo com ela, nós estamos vendo aí, enquanto eu falo, uma manifestação que teve em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Cinelândia, com muita emoção, pessoas chorando, emocionadas, em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Várias entidades internacionais já se pronunciaram sobre o assassinato de Agatha. A Unicef, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, estão exigindo a identificação dos culpados e a definição das responsabilidades pela morte de Agatha. O Witzel foi denunciado na ONU pela ONG Justiça Global e mais 8 entidades que atuam em comunidades no Rio de Janeiro. Não temos aquela informação da menina aqui, escrito? Pera, deixa eu ver aqui, porque teve uma menina, agora há pouco tempo, está no grupo? Eu não tenho o grupo aqui, peraí. A produção do programa, está aqui, ó. Criança, notícia agora. Criança e mulher são baleadas no Morro da Mineira, no Catumbi. Vitória Ferreira, foi agora. Ferreira da Costa, de 11 anos, foi baleada na perna enquanto voltava da escola, segundo testemunhas. A PM diz que não havia operação, que a mulher também deu entrada no hospital baleada. Parece que as duas estão bem, mas não há mais notícias, isso acabou de acontecer. A gente vai ficar acompanhando, tá bom? Elas foram para o hospital Souza Guiar, no centro do Rio. O estado delas é estável.
É aquela coisa. E ele diz que está tudo perfeito. O Witzel acha que está tudo perfeito. Se é que é política de segurança, eles vão chamar de política de segurança. Falando do assassinato da menina Ágata, o general Hamilton Mourão, presidente de exercício, porque o outro está lá nos Estados Unidos, saiu em defesa da PM do Rio de Janeiro e contestou a versão da família de Ágata Félix. Ele diz, é a palavra de um contra o outro, disse o general, minimizando a ação desastrosa da PM. O Mourão afirmou, aspas, nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. Ou enquanto ele se manifesta a favor da PM, o presidente está lá nos Estados Unidos, fazendo um discurso completamente absurdo, não se manifestou até agora sobre o assassinato da menina Ágata Félix, de 8 anos. Mas a violência não está só lá no Rio de Janeiro, porque lá tem um aval de um governador genocida. Aqui em São Paulo, policiais são responsáveis por 1 a cada 3 mortes violentas na cidade de São Paulo. Ao todo, foram 581 mortes violentas de janeiro a julho deste ano. Destas, 197 foram causadas por policiais civis e militares da capital paulista. Esse número, é maior desde 2010. A quantidade de policiais mortos está em queda desde 2013. No primeiro semestre deste ano foram mortos 11 policiais, o que representa 1,9% do total de mortes violentas na cidade. Esses dados são do Instituto Sou da Paz, foram obtidos com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo. Hoje à noite a programação da TVT de se tirar o chapéu. Fique ligado. Daqui a pouco vai ter o seu jornal, mas às 9 da noite a TVT e a Rádio Brasil Atual vão exibir a entrevista com o presidente Lula, feita pelo companheiro Renato Rovai, da revista Fórum. Excelente jornalista que faz um trabalho maravilhoso, dou daqui parabéns para ele. Vamos ouvir um trechinho e lembro a vocês, 9 da noite aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Vamos ver e ouvir o trechinho. Esse país não pode ser destruído, essa gente não pode destruir o país. Por isso que eu coloquei a questão da soberania nacional como o principal mote da chamada esquerda brasileira, dos setores sociais. Você deixar destruir a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, foram essas empresas que suportaram o Brasil. Tá aí, renova o convite, hoje 9 da noite, entrevista do presidente Lula com Renato Rovai, da revista Fórum, na TVT e na Rádio Brasil Atual. O de Santo André, o Marto Vícios, como sempre, ridículo discurso do Bolsonaro, a Maria. Rogério do Jardim Japão, eu vi o discurso provavelmente escrito por Olavo de Carvalho, o guru do estouro. Podia ser mesmo. O tom do discurso, o conteúdo do discurso, pode ter passado até por ele, pelo aval dele. O Gabriel de Salvador, que triste a violência se espalha como uma doença. Eu sou de São Mateus, Zona Leste, e me chamo Luciano Silva, um abraço. Boa noite, Zé. Assistindo com meus filhos, manda um abraço para nós. É o Roberto do Capão Redondo, Lula livre, ele pede. Olha, tá difícil, tá difícil. E pior que tem gente que aplaude, tem gente que achou maravilhoso, que a performance dele foi sensacional. Cúpula do clima, né? É tão violento que a gente troca as bolas. Sem a participação do Brasil, a Cúpula do Clima da ONU estabeleceu que todos os 70 países participantes devem reduzir urgentemente a emissão de poluentes. O objetivo do encontro era revisar os planos de corte de emissão de gases estabelecidos lá no Acordo de Paris de 2015, que contou com 200 países. Agora participaram só 70 e o Brasil não participou. O Macron fez um apelo para o Brasil participar. O Brasil não foi listado no encontro, mas não apresentou nenhum plano contra emergências climáticas. Vê que vergonha. Aí o Macron falou o seguinte, todo mundo pergunta, como vai fazer sem o Brasil? O Brasil é bem-vindo, eu acho que todos devem trabalhar com o Brasil, com os estados da região.
O francês se reuniu com outros estados amazônicos, mas sem os nomes do governo brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. De certa maneira, essa cúpula do clima, as matérias que eu vi, o pessoal saiu meio decepcionado dessa reunião. Vamos falar da Embrapa, que é um orgulho para todos os brasileiros, mas está sofrendo muito o pessoal da Embrapa. Tem um grupo de cientistas lá, um grupo que faz um trabalho magnífico, mas vai sofrer o corte de quase metade do orçamento para o ano que vem e pode até paralisar suas pesquisas. A empresa é uma das maiores e mais renomadas companhias do mundo em desenvolvimento e inovação no ramo da agropecuária. O Bolsonaro enviou uma proposta ao Congresso que prevê a redução, vejam vocês, de 3 bilhões e 600 milhões para 1 bilhão e 900 milhões. Isso vai atingir diretamente as bolsas, as pesquisas, etc, etc. O ex-presidente da Embrapa, o Sebastião Barbosa, demitido por Bolsonaro, manifestou sua indignação. Se não tomar cuidado, isso representa o fim de tudo que foi feito pela Embrapa, olha só, ao longo de todos esses anos. Ele não falou que, no início do governo, ele saiu fora do Brasil, ele não veio para construir, ele veio para destruir. E está destruindo. E continua destruindo. E tem muita coisa para ele destruir. Vai destruir a vida do brasileiro. A gente gosta de citar aqui no programa alguns músicos que os brasileiros não conhecem muito, mas são muito bons e são muito queridos no meio artístico, no meio dos músicos. Então a gente gosta sempre, quando faz aniversário, quando lança um CD, vai fazer um show, para que esse pessoal passe a ser um pouco mais conhecido do grande público brasileiro. Vou falar hoje de Tomás Improta, que faz 72 anos, carioca, nasceu em 24 de setembro de 48. Ele é filho de um grande pianista e crítico musical, Eurico Nogueira França. Ele já tocou com todo mundo, gravou com todo mundo, Caetano, Gal, Luiz Melodias, Beto Gil, a minha querida Sueli Costa. Já tocou no Festival de Montreux, fez trilhas sonoras para cinema, para teatro, produziu, escreveu roteiros para programa de rádio. Parabéns, Tomás Improta, um excelente músico, fazendo hoje 72 anos. Eu falei que a programação da TVT, da Rádio Brasil Atual, hoje está, né, impressionantemente boa. Você vai ter o seu jornal, aí às 9 horas você tem a entrevista do presidente Lula com o Renato Rovai, da revista Fórum. Depois da entrevista do presidente Lula com o Renato Rovai, você vai ter às 10 da noite, na sequência, uma entrevista do querido companheiro Bob Fernandes com o médico grande Drauzio Varela. Eu já li trechos dessa entrevista, é sensacional, muito importante. Ele fala do SUS, fala o que está acontecendo com a saúde do brasileiro, é fundamental. Então, às 9, a entrevista com o presidente Lula, e às 10, a entrevista do Bob Fernandes com o Drauzio Varela. Vamos ver e ouvir um trecho agora. Essa é a indústria mais criminosa da história do capitalismo. É a mais criminosa de todas, porque a quantidade de sofrimento e de mortes que essa gente tem espalhado pelo mundo, desde a Primeira Guerra no século passado, a Primeira Guerra Mundial do século passado, quando o cigarro começou a se tornar uma dependência de droga generalizada, eles vêm sempre com estratégias para fazer as pessoas fumar mais. E como o cigarro causa uma dependência de droga feroz... Você foi fumante por muitos anos? Eu fumei durante 19 anos. Como o cigarro causa uma dependência de droga feroz, você adquire essas dependências com mais facilidade quando? Quando você é criança. A Organização Mundial da Saúde classifica o cigarro como uma dependência de droga pediátrica. Chique, né? Ambientação, Bob Fernandes, Drauzio Varela, vale a pena. Você vira um gostinho aí, né? Vale a pena pegar hoje às 10 da noite e assistir o programa. A Rapinoe, aquela jogadora americana, capitã do time americano de futebol feminino que foi campeão mundial na França, ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo e fez um discurso maravilhoso. Tem que tirar o chapéu para Megan Rapinoe. Sensacional. Ela, na hora de receber o prêmio, diz que a maioria dos atletas evitam discutir coisas importantes como racismo e machismo. Falou da desigualdade entre os salários entre homens e mulheres, criticou diversos exemplos de perseguição de atletas LGBT.
Ela elogiou alguns jogadores Koulibaly e Sterling, que jogam na Inglaterra, que se manifestaram contra o racismo. No final do discurso inflamado, criticou a FIFA, etc. Ela falou: então, essa é a minha cobrança a todos. Espero que vocês levem isso a sério e façam alguma coisa. Façam qualquer coisa. Parabéns. Essa joga bola, é um atleta exemplar, um exemplo do esporte, tá? Mas a entrega lá dos prêmios aos melhores do mundo, que eu acho uma coisa meio sem sal, sem graça, teve esse discurso maravilhoso da Rapinoe e um momento muito tocante que foi proporcionado pela brasileira Silvia Greco, que narra os jogos do Palmeiras para o seu filho, deficiente visual, e que também teve uma série de problemas, porque ela adotou o menino, tá, o Nicolas, com apenas 5 meses de gestação. Ninguém queria adotar o menino. Ele, por causa de ter nascido com 5 meses, ele nasceu com esse problema sério de visão, também com problemas de autismo. Ele ficou 4 meses internado. Ela costuma levar ele para ver jogos do Palmeiras e narra os jogos do Palmeiras para ele. Ela ganhou um prêmio que é dado para torcedores, FIFA Fan Awards, prêmio com votação popular, que elege a melhor história futebolística do ano. Foi um toque de emoção, maravilhoso esse prêmio. Parabéns a Silvia Greco, essa brasileira exemplar. Classificação do brasileiro, vamos lá. Pim-pim, porque acabou a rodada ontem, né? Rapidinho na tela: Flamengo 45, Palmeiras 42, Santos 37, Internacional 36. Eu acho que vai ficar por aí, mas vamos virar a página. Os corintianos com 35, os São Paulinos com 35, também eu não acredito que possam ganhar o título. Vão disputar ali a Libertadores. Grêmio 31, Bahia 31. Parabéns, Bahia, fazendo uma bela campanha. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, então vexame o Atlético Mineiro nessa fase agora. Botafogo e Goiás. Goiás sapecou 3-0 no Fluminense. Aí vem um pessoal que está ameaçado. Não, pulou aí. Vasco, Ceará, Fortaleza e CSA. Pulamos essa. Essa aí é a última. Pessoal que estaria rebaixado. O Fluminense, ó, isso aí, ó. Vasco, Ceará, Fortaleza, CSA, que saiu do rebaixamento, estão ameaçados. Aí vem para Fluminense, Cruzeiro, Avaí, Chapecoense, cairiam hoje. Quem diria, hein? Fluminense e Cruzeiro na zona do rebaixamento. Eu vou pular esse comentário do Arregui, viu? Eu vou para uma enquete aqui de Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio deveriam pedir adiamento dos seus jogos pelo brasileiro, enquanto seus jogadores estiverem servindo às seleções. Vamos lá, porque então, eles se enfrentam pela Libertadores, né? 64% sim, 36% não, no @ultrajano. Tem uma outra enquete: a liderança no brasileiro vai mudar de mãos nos jogos do meio e do fim de semana? Vamos ver. Não, 68% contra 32%. Quanto tempo nós temos ainda? 2 minutos. Vou só então ler rapidinho aqui. O Pedrinho de Osasco. Hoje é o dia que o mundo está com pena do Brasil. Tiago de Candeias, na Bahia. Queca de Mogi. A Cristiane Brasileiro. Mauro César de Bento Ribeiro. Givanil de Guarulhos. Paulo Mato Grosso. Aiderval de Salinas, da Margarida, Bahia. Boa noite. Eu vou terminar com um trailer de um filme que eu tô louquinho para ver, porque eu fui brisolista durante muito tempo da minha vida, que fala da rede da legalidade, que em 1961, o então governador do Rio Grande do Sul mobilizou o povo gaúcho, se estabeleceu no Palácio Piratini para que Jango voltasse ao Brasil e tomasse posse como presidente. O golpe de 64 era para ter sido em 61, Brizola evitou. Esse filme trata da rede da legalidade que aconteceu em 1961. Depois do trailer de Legalidade, que é o nome do filme, que está passando em alguns cinemas aqui, você fica ao vivo com o seu jornal. O Papo com Zé Trajano volta amanhã. Até lá. Brizola, o ministro da Guerra quer impedir o Jango de tomar posse. Jango irá assumir a presidência da República, porque esse é um desejo do povo brasileiro, que não aceita esse golpe e a ele não se submeterá. Não se podia falar nada. Eles sabiam muito pouco sobre a minha mãe. Sabiam que ela era perseguida.